Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Felipe Ventura. Mais uma vez, o Facebook está envolvido em uma polêmica relacionada à privacidade e uso de dados pessoais. Hoje conversamos sobre o caso da Cambridge Analytica. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 8 minutos e 37 segundos. Então vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje? É do Ariel Melo, ele tem 31 anos, é policial e mora em Salvador, Bahia. Vejo vocês sempre especulando sobre o que virá após o smartphone, sobre qual novo gadget irá desbancar o reinado desse dispositivo que mudou as nossas vidas. Mas será mesmo que algo vai substituir? Eu penso na criação do smartphone como eu penso na criação dos óculos no século XVII. Um objeto que, por ser tão útil e ter um uso tão simplificado, ultrapassou as fronteiras do tempo. Nada é tão simples como sacar um quadrado do bolso e fazer tudo, desde pagar as contas a brincar com jogos ultra detalhistas. Como substituir algo tão prático que foi adotado e aceito de forma tão massiva na vida das pessoas? Muitos falam nas dockstations como sendo um futuro ou uma continuidade para os smartphones, mas sinceramente eu não acredito. Elas estão tentando se popularizar no momento errado, num tempo onde o cloud se consolidou e não te exige mais ter que plugar um dispositivo físico para ter acesso aos seus arquivos. Dito isso, por que comprar uma dock se eu posso ter um notebook que está sempre pronto para o uso? Veja as docks como um corpo sem cérebro. Essa busca esperançosa pelo sucessor do smartphone ainda vai frustrar muita gente. Tinha muito mais para falar, mas não quero inflamar a garganta do Riga. Um forte abraço. Olha aí. E continue com o alto nível dos podcasts. Valeu, Ariel. E eu concordo com o Ariel. Eu acho que já fiz esse ponto também em outras caixas postais, em outros episódios. Até falamos, né, que as fabricantes estão lançando novos tipos de smartphones, novas categorias, para ver se elas conseguem aí aumentar o quanto elas ganham com a base de usuários que elas já possuem hoje em dia. Eu não acho que um smartwatch vai chegar e vai substituir um smartphone, ou que uma dock, enfim, eu acho que o smartphone se tornou realmente um aparelho essencial, isso é óbvio, né, todo mundo sabe, mas num ponto que vai ser muito difícil até a gente chegar no dia que vai ter um outro aparelho, um outro produto que vai ser lançado, que vai ser tão útil e tão importante quanto o smartphone é hoje na vida das pessoas. Eu fico pensando assim, ele falou, né, que o que é mais simples do que sacar um quadrado do bolso e fazer tudo. É mais simples é não sacar nada, né? E ele falou dos óculos e, ok, né, a tecnologia de realidade aumentada virtual tá um lixo caro pra caramba, mas será que não pode ser, não? Porque não exige esforço nenhum, é uma tecnologia que você pode sempre vestir e sei lá, né? Não, a gente fez aquele episódio sobre a tecnologia invisível, né? Que foi a aposentadoria do Walt Mossberg, famoso jornalista americano de tecnologia, onde a gente discutiu isso, né? Sobre quais tecnologias seriam o futuro, sobre o ambiente, entender a pessoa que tá ali, você consegue dar os comandos para o ambiente, você não precisa sacar, você não precisa interagir com nada. Eu acho que trocar o smartphone por um óculos é 6 por meia dúzia, sabe? E ainda vai continuar sendo uma coisa que você tá usando, não é natural, não é como a linguagem humana, sabe? De você se comunicar com outra pessoa. Então, acho que nesse sentido, ok, eu concordo que a tecnologia irá evoluir para isso em algum momento. Mas não que vai ter um smartwatch que vai... não preciso mais do smartphone. Não acho que é tão prático assim. Mas vamos para a próxima mensagem aqui do Lucas Oliveira. Ele é de Alegre, cidade de Alegre, no Espírito Santo. E ele diz: Olá, Mobilon, Riga e toda a equipe. Sempre ouço os Tecnocasts e gosto muito. O último Tecnocast sobre os Notes foi comentado bastante a questão de adaptação e mudanças ao longo da história de tecnologia, como, por exemplo, o Touch ID, telas grandes e etc. Em um momento do podcast, o Barba, salve Barba, falou que já estava acostumado com as marcas de
dedos nos smartphones. Acredito que dentro de um tempo todos já estarão acostumados com os notches, assim como já não incomodam mais as marcas dos dedos. Sem falar no plug P2, que ainda incomoda alguns, mas já virou tendência e muita gente já se acostumou. Parabéns pelo ótimo conteúdo. É porque eu acho muito errado essa história de, a gente tá acostumado, então tá bom. Por exemplo, telas grandes, eu sempre vou reclamar. Assim, telas grandes demais, a ponto de não caber na mão e ser uma ergonomia ruim, é ruim. Assim, objetivamente é ruim. Então, ok, leitor de impressão digital lá em cima do Galaxy S8, lá em cima atrás, que você coloca o dedo toda hora na câmera, eu me acostumei. Mas se ele tivesse numa posição decente, seria muito melhor. Assim como o Galaxy S9 Plus, que é o maior, ele tem os recursos que o Galaxy S9 normal não tem. Então, uma estratégia meio Apple. Tem câmera dupla, tem mais RAM. Por quê? Eu queria isso no aparelho menor, mas eu vou me acostumar com o S9 Plus, que tem uma tela maior? Até vou, mas não significa que seja bom pra mim, né? Sim, eu acho que isso é natural do ser humano, né? A gente se acostuma a tudo mesmo, assim. Até odores, você tá no ambiente, tem odores, você nem percebe mais que tem aquele odor, porque já vira natural. Se você sair e voltar, aí você vai sentir, né? Então, Banheiro. assim, eu não tava querendo forçar um exemplo desse tipo, mas, enfim, qualquer coisa. O ser humano se acostuma a qualquer coisa, é natural. Então, isso não significa que seja bom, né? O nosso trabalho aqui é justamente analisar o produto e falar o que a gente acha, se é bom ou se é ruim, né? Exatamente. E não tirem os plug P2 do smartphone, fabricantes. Obrigado. E a gente tem um comentário do Gabriel, e ele diz o seguinte: gente, só é preciso tomar cuidado com esses aforismos do tipo forma segue a função. O conceito, atribuído ao arquiteto Louis Sullivan, é do século XIX e serviu muito mais à legitimação de determinadas escolhas projetuais do que propriamente no estabelecimento de uma ciência do projeto. E mesmo que fosse o caso, isso por si só já seria bastante problemático. Além disso, a frase é descontextualizada. O Sullivan se referia à natureza. Na natureza, em princípio, toda forma segue a função prevista. Mas mesmo na natureza, na prática, a teoria é outra. Aforismos como esse, ou como menos é mais, atribuído ao Miss Van der Rohe. Deve Isso ser. aí. Devem ser lidos mais como um artifício ideológico de seus respectivos períodos, como instrumento de legitimação projetual, do que propriamente como princípios de projeto. Até porque, levando o aforismo a sério, o Note da ASUS leva a ideia de forma segue a função às últimas consequências. Ele, na prática, submete uma decisão formal à função prevista: copiar o iPhone para maximizar o potencial de venda associado ao aparelho. Olha aí. Vixe. Finalmente, não se esqueçam que na Apple o design mira em Dieter. Dieter Hans. E ele deixa um PS no final: o tema está longe de ser irrelevante, sobretudo para quem consome notícias como as desse site. Não deixa de ser curioso quantas pessoas ficam irritadas com isso. Pois é, eu falei isso da forma segue função, né, no sentido de não tem uma função aquele Note existir. No caso da Apple, a função, lógico, é o Face ID, mas também dá para debater que não precisaria ter um Note, né? Mas, como eu comentei no último Tecnocast, não somos designers, eu não estudei os conceitos de design a fundo, eu só peguei um conceito que é conhecido, que é o da forma segue função, e tentei aplicar ali, enfim. Mas achei super interessante que o Gabriel trouxe essa ideia de que, se for levar as últimas consequências, a ASUS fez certo, porque a função era maximizar o lucro copiando o iPhone. Ok, faz sentido. Enfim, é legal ter a visão aí de alguém que aparentemente deve ser designer também, né? Polêmicas. Bom, vamos pra pauta? Bora lá. Bom, mais uma vez o Facebook está envolvido aí num caso de violação de dados dos seus usuários, né? 50 milhões de usuários estão com seus dados sendo utilizados por uma empresa que presta serviços a políticos para fazer campanhas políticas, né? Alecrim, explica melhor esse caso e o que está rolando nos Estados Unidos. Pois é, essa história começou a ganhar força com esses quizzes ou testes inocentes, né, entre aspas, que vira e mexe aparecem no Facebook. Coisas do tipo, sei lá, qual casa do Harry Potter você iria, quando você vai se casar, qual personagem de Star Wars combina mais com você e tudo mais. Esses testes ou aplicativos ou jogos, tem uns que tem um esquema meio que de jogo, eles parecem inocentes e alguns até podem ser, mas a maior parte deles tem uma finalidade muito específica, que é coletar dados. Então você participa de uma coisa que parece divertida, que você vê seus amigos fazendo, mas no final das contas aquilo tem um efeito viral que é bem perigoso. E é o que aconteceu aqui, né? Criaram
criaram um aplicativo lá por volta de 2014 chamado This is Your Digital Life, algo como Essa é a Sua Vida Digital, e prometia fazer uma análise de personalidade. E esses testes que traçam um perfil psicológico seu costumam atrair bastante as pessoas, porque todo mundo quer saber sei lá, quais são as suas qualidades, né? Se você se é uma pessoa calma, se é uma pessoa proativa, enfim, você meio que faz esses testes porque é uma massagem no ego. Como se o aplicativo conectado no seu Facebook fosse capaz realmente de fazer essa análise com precisão, né? Exato. Assim, aparentemente ele até entregava resultados consistentes, sabe? Dentro do que é possível. Porque ele foi feito com base em estudos psicológicos verdadeiros. Só que, assim, ele começa a ficar sinistro por causa das entrelinhas, né? Das coisas que acontecem nos bastidores. Esse aplicativo foi criado por um professor da Universidade de Cambridge, chamado Alexander Kogan. Eu não sei se é essa a pronúncia certa, porque ele é russo, mas é esse professor aí. Ele é um cara com ampla experiência em pesquisas acadêmicas envolvendo psicologia. E ele pediu para o Facebook, ele providenciou uma autorização para colocar esse aplicativo na rede social, deu como justificativa que seria algo para fins acadêmicos. Então, até aí, nenhum problema, tá tudo dentro da legalidade. Bom, para começar, esse aplicativo realmente podia fazer o teste, só que ele colhia dados como nome de usuário, profissão, localização geográfica e principalmente os likes das pessoas, as curtidas. E as curtidas revelam muito sobre a pessoa, sobre os gostos dela, sobre a situação emocional dela naquele momento. Então já começa a ficar perigoso por aí. Foram 270 mil pessoas que responderam esse quiz, mais ou menos. Além de pegar os dados dessas pessoas, o aplicativo pegava os dados dos contatos dessas pessoas. Somando todo mundo, foram mais de 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos que tiveram os dados capturados por causa desse aplicativo. Parece um aplicativo inocente, que vai traçar um perfil psicológico para massagear seu ego, só que no final das contas ele faz coisas muito mais maquiavélicas ou, sei lá, muito mais sinistras. O ponto importante aí é que não basta você cuidar dos seus dados, você tem que contar com a ajuda dos seus contatos também, né? Porque os seus contatos têm os seus dados e eles acabaram sendo vazados para essa empresa aí, né? Na verdade, comprados por essa empresa. Então, eram 270 mil pessoas que fizeram o teste, mas no final das contas afetou 50 milhões de pessoas. Aqui a gente já começa a perceber vários problemas. Primeiro, essa coleta de dados dos usuários, dos contatos dos usuários, não estava clara. Acho que ninguém sabia direito, aproveitaram uma brecha nos termos de uso do Facebook, alguma coisa assim. E depois tem o fato desse professor ter usado as credenciais dele de pesquisador de uma instituição de ensino renomada para colocar, sei lá, como algo que garantisse realmente a legitimidade desse aplicativo. Eu acho que a coleta dos dados, na verdade, o usuário autoriza a hora que ele está conectando o aplicativo. Aparece lá, esse aplicativo pode fazer X. E aí você tem o link, sempre tem o link para você clicar e ver os termos de uso, mas ninguém lê termos de uso, né? Então, assim, legalmente, com várias aspas, o contato está sendo avisado de que o contato que eu digo usuário, né, está sendo avisado que o aplicativo vai pegar informações deles. Mas aí o aplicativo utilizou isso para outros fins que não são permitidos pelo Facebook, né, pelos termos de uso do Facebook. Pois é, e rola toda uma questão de transparência, porque assim, se você está respondendo um quiz ou autorizou um jogo na sua timeline, na sua linha no seu feed de notícias, você pensa que aquilo diz respeito ao seu perfil. Você não vai imaginar que algo que o seu amigo está jogando vai colher dados ao seu respeito. Mesmo que isso esteja lá nas entrelinhas, nas letrinhas pequenas lá do contrato, dos termos de uso, não é legal saber disso dessa forma. Para piorar a situação, esses dados foram vendidos para terceiros. E isso é uma coisa que as políticas do Facebook proíbem. Quem que comprou esses dados? Essa empresa chamada Cambridge Analytica. Apesar do nome, ela não tem nenhuma ligação direta com a universidade. É só mesmo, sei lá, coincidência ou uma tentativa de colocar a empresa como algo sério, mas na vida real, assim, as duas não tem nenhuma ligação. E que empresa é essa? O que essa Cambridge Analytica faz? A princípio, ela tem uma vertente para marketing digital voltada a comércio, ou seja, lojas online e semelhantes, e outra que é bem mais forte, que é a política. Até aí, tudo tranquilo, porque não é irregular você ter uma empresa que faz análises para campanhas políticas. Isso acontece em todo mundo, os candidatos precisam de informações para conseguir fazer uma
uma campanha e até aí tá tudo ok. Você pode questionar um aspecto ou outro, mas o negócio em si não tem nada de errado. O problema é que essa Cambridge Analytica, além dela recolher esses dados, ela fazia uma manipulação. O CEO dessa empresa, acho que é Alexander Nix, ele foi flagrado por um canal de TV do Reino Unido oferecendo o trabalho dele para um candidato, acho que do Sri Lanka, e ele, para tentar convencer o cara de que a plataforma funcionava mesmo, ele explicou que eles fizeram campanhas na Nigéria, no Quênia, na República Tcheca, na Índia, na Argentina e supostamente iria chegar no Brasil. Inclusive, a Cambridge Analytica tem um escritório em São Paulo, então é uma empresa que já conhece o cenário político aqui há algum tempo. Eita! E esse ano é ano de eleição, né? Então... Exatamente. Mas o cliente principal dessa Cambridge Analytica é o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Aparentemente, eles ajudaram de uma maneira muito significativa na eleição do presidente. Como? Com esse volume de dados dessas 50 milhões de pessoas, eles conseguiam identificar principalmente os medos dessas pessoas, os anseios. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma cidade que está próximo da fronteira dos Estados Unidos com o México. Aí, as pessoas dessa cidade temem que uma invasão dos mexicanos acabe com o emprego, ou então aumente a violência na região, qualquer coisa desse tipo. Então você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma campanha, um conjunto de anúncios direcionado para essa galera no Facebook que aborda os medos dela. Então você pode falar, por exemplo, que no caso das eleições presidenciais dos Estados Unidos, você pode falar que o pessoal da Hillary Clinton estava querendo favorecer os mexicanos, ou estava querendo criar políticas para legalizar eles mais facilmente. Ou seja, você começa, de certa forma, a alimentar o medo dessas pessoas. E não é exagero falar em medo ou em anseios, porque o próprio Alexander Nix, que era... porque parece que o cara foi suspenso do cargo de CEO da Cambridge Analytica, ele falava que o mais importante é você lidar com as emoções das pessoas nas campanhas políticas, e não necessariamente com os fatos, porque as pessoas agem no calor do momento, ou seja, elas se deixam levar por discursos que vão amenizar os medos delas, ou então vão aumentar o medo delas em relação a candidatos concorrentes. E aparentemente funcionou muito bem porque, bom, o Trump foi eleito. E a empresa, ela foi presidida por Steve Bannon, que até então era o principal assessor da campanha política do Trump. Então, se você começar a ligar os pontos, você vai ver que é uma rede, assim, assustadora, sabe? Porque tá uma coisa ligada com a outra. E essa história só começou a sair do buraco quando um cara que trabalhou no algoritmo, no sistema que manipulava esses dados, ele resolveu sair da empresa junto com alguns funcionários também que trabalhavam junto com ele, justamente porque ele percebeu que a empresa estava trabalhando de uma maneira muito agressiva na campanha política do Trump e de outros candidatos, e lembrando que o Trump era só um cliente, talvez o mais importante, mas tinha outros, e ele percebia claramente que não era uma empresa só de análise de dados, era uma empresa de manipulação de informações ligados à política. E aí ele começou a conversar com jornalistas para explicar o que aconteceu, como esse sistema todo foi montado, e é o que a gente descobriu hoje. O Facebook, na época, descobriu o problema, né, desse vazamento de informações. Deixa eu só fazer um aviso aqui antes da gente prosseguir nesse assunto, né, porque existe uma polarização muito grande hoje sobre política. Você fala candidato A, a galera já vem falar, por que não falaram do candidato B? Esse podcast não é sobre o presidente Trump, não é sobre direita versus esquerda, não é nem sobre política, né? A gente está falando aqui neste Tecnocast sobre esse caso porque tem a ver com privacidade, vazamento de dados, manipulação de dados, enfim, são questões relacionadas à tecnologia. Esse não foi o único caso no mundo, nos Estados Unidos ou até no Brasil, relacionado a empresas de publicidade, de marketing, manipulando informações, fake news, enfim, para conseguir manipular a opinião, né, das pessoas e influenciar na hora dos votos. Tem casos já foram revelados por revistas, por jornais especializados em política, que falam, enfim, da esquerda, da direita, de todos os candidatos. Então, só para deixar claro, antes que alguém apareça fazendo mimimi que, da esquerda ninguém fala, a gente tá falando de tecnologia, que tem a ver aqui com política, mas o nosso foco é tecnologia.
tá ok? E esse é um ponto bem relevante porque mostra como as pessoas realmente se deixam levar pelo calor do momento quando o assunto é política. Então você vê como é fácil manipular, de certa forma, as opiniões. Muitas vezes você não percebe que você está sendo manipulado, né? E o Facebook, todo mundo sabe que tem um algoritmo muito preciso na colocação de conteúdo que condiz com seus gostos. Então você começa a achar que todo mundo ali dos seus contatos, ou é de esquerda ou de direita, não importa, tem suas... ele tenta, de certa forma, priorizar aquilo que condiz com seus gostos e você vai achar que todo mundo pensa do mesmo jeito. E não é assim, né? A tal da bolha. E, na verdade, o próprio Facebook já fez, né? A própria empresa, a própria rede social, já fez experimentos psicológicos com usuários. Acho que foi em 2014 isso. Então, eles queriam descobrir como que a quantidade de publicações felizes ou tristes impactava no humor da pessoa que estava lendo essas publicações. Eles descobriram algumas coisas. Foi tudo feito em segredo, acabaram descobrindo depois, mas enfim. Tá todo mundo manipulando todo mundo, esse Tecnocast é uma manipulação, enfim, nada é a realidade. Recentemente eles também alteraram o algoritmo do feed de notícias para exibir mais compartilhamentos pessoais dos seus amigos, né? Porque eles identificaram que as pessoas ficam mais felizes interagindo com os amigos do que interagindo com notícias. Porque a gente sabe, né? A gente vê por experiência própria que quando é notícia, na maioria das vezes é alguma polêmica, alguém compartilhando, xingando, ironizando, enfim. Então o Facebook também tem priorizado mais compartilhamentos pessoais, porque é lógico, se você tá feliz dentro da rede, você vai gastar mais tempo e o Facebook também ganha dinheiro em cima disso. Ninguém é bonzinho e não tem almoço grátis. Você gasta mais tempo, você dá mais dinheiro com anúncios e você acaba dando mais dados para o Facebook, que acho que é o ponto mais importante, né? Você deu dados para essa empresa que fez quiz. Você dá dados pro Facebook. Cada vez que você abre uma página, você tá dando uma porrada de dados, deixando um monte de rastros na internet, né? Sabe aquela história que qualquer pessoa do mundo está no máximo 6 níveis da gente? Sim. Né? E aí, se você fizer a divisão das 50 milhões de usuários que foram impactados pelos 270 mil, que foram os usuários que deram autorização para o aplicativo para fazer os testes lá, você percebe que foi uma proporção muito maior, uma proporção de 183 pessoas por usuário a coleta de informações. Então, você percebe o potencial de estrago que tem você autorizar um aplicativo dentro da sua rede social quando o assunto é capturar dados e utilizar esses dados para manipulação. Aí a pessoa pode até falar, mas não tem nada de importante lá no meu Facebook, pode pegar meus likes, não tem nada de segredo lá, né? Muita gente fala isso. Só que, olha aí uma coisa importante, você nem sabe que, às vezes, de fazer um testezinho inocente, a rede social... Quer dizer, alguma empresa ou a própria rede social, né, pode utilizar esses dados para manipular a opinião sua e ou dos seus amigos na próxima eleição para votar num candidato que você não apoia, né? Então, a questão da privacidade é muito séria e é esse o ponto que eu falei nesse episódio, não é sobre política, é sobre a seriedade que é tomar conta dos seus dados, né? Olha aí o tamanho do estrago. E eu fico em dúvida se o Facebook deveria autorizar que os dados dos contatos das pessoas também fossem compartilhados assim, né? Porque, no final das contas, foi isso que impactou tanta gente, né? 270 mil pessoas fizeram, mas 50 milhões de pessoas foram impactadas por causa disso. O Facebook disse que em 2015 eles mudaram as políticas para desenvolvedores, que eles não teriam mais, desde então eles não teriam mais tanto acesso aos dados dos seus contatos, né? Mas os dados de quem autoriza continuariam liberados. E existe uma preocupação grande nisso. Um ex-funcionário do Facebook, chamado Sandy Paraquilas, ele disse que esse escândalo da Cambridge Analytica é só, a ponta do iceberg e que o problema maior é que o Facebook não tem muito controle sobre os dados que os desenvolvedores têm acesso. Então, eles abrem as comportas para os desenvolvedores usarem através de APIs e não fica de olho, não tem uma análise ética de como esses dados estão sendo usados. É algo que é liberado de forma muito... sem muita restrição e é algo que ele
diz que a empresa prefere não saber, né? Ele falou, tipo, ele ficou preocupado na época que ele trabalhava na empresa, e aí alguém falou pra ele, mas você tem certeza que você realmente quer saber disso? Porque, aparentemente, para o Facebook, numa posição jurídica, a empresa ficaria protegida juridicamente se não soubesse exatamente o que cada desenvolvedor, o que cada pesquisador está fazendo com esses dados. É porque é uma coisa assim, né? A partir do momento que você está no controle dessas informações, num tempo pouco distante, assim, a gente não tinha tecnologia, inteligência artificial, machine learning, sei lá, várias nuances aí da IA, para você manipular esses dados e utilizar da forma que está sendo utilizado hoje em dia, né? Como esse caso da Cambridge Analytica. Mas hoje em dia, a partir do momento que você está na posse desses dados e que os usuários te autorizaram utilizando a sua rede social, aceitando os seus termos de serviço, mesmo sem ler, né? É a responsabilidade do Facebook guardar essas informações para evitar esse tipo de caso. Então, acho que essa é a principal discussão que isso levanta, né? O Facebook tem capacidade para guardar esses dados, para guardar essas informações, para proteger as informações dos usuários. Ele faz dinheiro com essas informações, mas é mais fácil a gente lidar com o Facebook, porque a mídia está toda em cima do Facebook, enfim, vamos dizer assim, que é um sujeito apenas, né? Mas a partir do momento que qualquer aplicativo que se conecta no Facebook consegue coletar esses dados, e aí, a partir do momento que ele se conecta, a única coisa que impede esse aplicativo de utilizar os dados da forma que ele quiser é um termo que pode ser quebrado e ninguém vai saber, aí fica complicado, né? O próprio Facebook, como o Felipe falou, prefere nem saber o que está acontecendo. E, por exemplo, o Facebook anunciou essa semana que contratou uma empresa de ciência forense para analisar os sistemas da Cambridge Analytica para saber se os dados que eles compraram há alguns anos foram realmente deletados. Mas isso 2 anos depois de saberem que houve esse caso, porque o Facebook já sabia desse caso da Cambridge Analytica há muito tempo, mas não fez nenhuma auditoria, só confiou na palavra deles. Eles falaram, olha, a gente não sabia que esses dados foram obtidos de forma que viola os termos do Facebook e deletamos, e eles falaram, tudo bem. E mesmo que esses dados tenham sido apagados, pode ter sido tarde demais, porque uma das vantagens dessa plataforma digital é que você tem um número muito grande de pessoas que podem ser afetadas e você pode mensurar os resultados muito rapidamente, porque à medida que você vai jogando notícias lá para manipular a opinião das pessoas, você vai sabendo se aquilo tá dando certo ou não por meio dos likes, dos compartilhamentos e até dos comentários que as pessoas fazem. Você pode monitorar palavras-chave para saber se aquilo tá tendo a audiência esperada, se tá tendo o resultado esperado. E se não tiver, você faz quase que instantaneamente uma alteração na sua estratégia e vai testando, sabe? Então, você consegue mensurar isso de uma maneira muito rápida e se precisar mudar a estratégia, você também muda isso de maneira muito rápida. Então, mesmo que eles tenham apagado os dados, como o Facebook solicitou, o estrago tá feito. Existe uma pressão de alguns grupos de defesa da privacidade no Brasil para avançar na aprovação de uma lei de proteção de dados pessoais. Vem acontecendo algumas iniciativas nesse sentido. O Ministério Público do Distrito Federal recentemente fez um acordo com a Netshoes, porque dados de 2 milhões de clientes foram expostos, então eles têm uma unidade que é só para isso, para cuidar de privacidade dos usuários. Se acontecer alguma coisa de alguma empresa vazar dados, eles ficarem de olho nisso, mas não existe uma legislação unificada, uma legislação completa para isso, como tem, por exemplo, como a gente tem uma Constituição para a internet, né, com o Marco Civil, não existe uma lei equivalente para proteger os dados pessoais. Existe isso, por exemplo, no Reino Unido, e uma das consequências interessantes foi ver a quantidade de dados que essas empresas como Facebook, Twitter, etc., coletam sobre a gente. O Guardian fez uma reportagem no ano passado solicitando para o Tinder, uma jornalista solicitou ao Tinder os dados que eles tinham coletado sobre ela dos últimos anos que ela vinha usando o aplicativo. Eles deram um calhamaço com 800 páginas de informações. Quantas vezes ela abriu o app, quantos matches ela deu, quais tipos de pessoa que ela estava dando mais matches, se eram pessoas brancas ou negras ou asiáticas, ou onde ficavam. Também os likes do Facebook, porque para você usar o Tinder você pode se cadastrar com o Facebook. E quantos amigos
amigos do Facebook ela tinha, não exatamente quais, porque o Facebook não deixa mais. Então isso para uma pessoa em um aplicativo, né? Ela só conseguiu ficar sabendo disso porque existe uma lei na União Europeia que permite solicitar esses dados. Então seria interessante ter algo parecido no Brasil. Esse ponto da legislação é bastante curioso porque nos Estados Unidos, as leis da maioria dos estados, elas exigem que se uma empresa souber de um vazamento de dados, ela é obrigada a comunicar isso publicamente para todos os usuários. No Brasil isso não existe. Então é por isso que a gente vê direto vazamento de dados no LinkedIn, do Last.fm, de uma porrada de serviços. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve casos de um aplicativo de táxi e de um site de ingressos que teve vazamento de dados. Mas ninguém comunicou nada. Só gente de dentro da empresa que sabia. Uma certa corretora também vazou dados e só acabou comunicando isso publicamente quando jogaram a merda no ventilador, basicamente. Então, é uma coisa complicada. Tem muitos dados sendo vazados aqui dentro do Brasil e a gente não sabe. Bem, toda essa polêmica está acontecendo porque os dados, eles são bastante valiosos. A gente não paga para usar o Facebook, não paga para usar o Twitter ou o Tinder, mas esses dados, eles são valiosos. E quanto exatamente esses dados valem para essas empresas? Para o Facebook, essa pergunta pode ser respondida de um jeito um pouco mais direto, porque como eles são uma empresa de capital aberto, eles têm que falar vários dados para os investidores, como, por exemplo, quanto de receita eles têm por usuário. Então, no último trimestre, né, de outubro a dezembro de 2017, cada usuário rendeu em média para o Facebook $6 durante esses 3 meses. Eles dividem entre pagamentos e propaganda. Pagamentos, qualquer compra que você faça dentro do Facebook, dentro de jogos virtuais, etc., que aí não envolve tanto coleta de dados quanto o Facebook em si. Basicamente, propaganda é quase 100% da receita do Facebook. Então, $6 para o usuário em média, né, considerando o mundo inteiro. Para o Brasil não tem algo específico, a gente fica classificado como o resto do mundo, que aí é toda a América Latina e a África, e aí é $1,85. O resto. É o resto, somos o resto do mundo. Mas eu acho que o maior problema nessa situação toda não é nem quanto custa os dados no sentido de dividir a receita da rede social pela quantidade de usuários, porque isso mede só o custo que a rede social tem para manter o site no ar e o quanto que eles fazem de dinheiro com publicidade, ou seja, o quanto que você não precisa pagar de mensalidade para usar a rede. E isso tudo bem, é um dado e tá ok se você for analisar só isso. A rede social tá usando meus dados dessa forma, tudo bem. Mas o problema acho que é um pouquinho mais ético, né? É como esses dados estão sendo utilizados, neste caso para fins eleitorais, que é um problema muito grave, talvez até entre um pouco na questão de ferir os princípios democráticos, não sei, mas o que me assusta é pensar o que as máquinas cada vez mais serão capazes de fazer, cada vez com mais precisão, né? Na questão de manipular opiniões, utilizando dados simples, como o que você está curtindo, com quem você está falando, quais páginas você curte, quais páginas você dá unfollow quando aparece na sua timeline. Sabe quando a gente vê um outro humano utilizando coisa que ele sabe sobre você pra te manipular de alguma forma e você acha aquilo diabólico pra caramba? Agora imagina que talvez isso já esteja acontecendo com todo mundo que tem Facebook ou que tem, sei lá, outras redes sociais aí, e a gente não faz a menor ideia, porque são aplicativos inocentes que as pessoas estão plugando ali, estão autorizando, e a gente não faz ideia que a nossa opinião está sendo manipulada pelo próprio Facebook, né? Já citamos aqui um exemplo, mas agora no âmbito, ainda mais grave, né? Eleitoral. O próprio Facebook reconheceu esse ano, depois de muita pressão, após as eleições nos Estados Unidos, que as redes sociais em geral e o próprio Facebook podem afetar a democracia, especialmente no caso de publicidade direcionada. É algo que eles não tinham muito controle, alguns partidos políticos, alguns políticos criavam empresas, organizações secundárias que não eram diretamente ligadas a eles e compravam anúncios, direcionavam esses anúncios para os eleitores que eles queriam atingir e conseguiam virar resultado de eleições sem que mesmo o Facebook tivesse muita noção do que estava acontecendo. Inicialmente eles reconheceram que sim, eles podem afetar a democracia e que eles têm um papel grande nisso e que eles também deveriam fazer algo a respeito, e aí essas medidas são um pouco mais tímidas, como toda a tentativa de combater fake news que não deu tão certo, mas eles vêm tentando, por exemplo, tornar essas campanhas políticas um pouco mais transparentes, exigindo que essas organizações se identifiquem
que tenham algum tipo de verificação. Eles estavam experimentando até enviar cartões postais nos Estados Unidos para essas organizações para verificar que eram algo legítimo. Que eram empresas americanas também, né? Porque tem as suspeitas de que a Rússia poderia estar interferindo na democracia americana. E aí é um caso muito mais grave, né? Porque afeta a soberania do país, no caso. E a gente vem falando bastante do Facebook, mas tem uma rede social que talvez dê ainda mais dor de cabeça nessa questão de manipulação, etc., que é o WhatsApp. Porque o Facebook, existe uma noção de quem postou tal coisa, quem comprou o anúncio, para quais grupos esses anúncios foram direcionados, mas no WhatsApp, como se trata de um aplicativo de mensagens, é um aplicativo com criptografia de ponta a ponta, você recebe uma informação de alguém, você não tem ideia de quem começou com isso, de quem iniciou, tipo, se é um boato mesmo ou não existe uma forma tão fácil assim de verificar dentro do aplicativo. É uma caixa preta, é muito mais complicado do que o Facebook, porque você recebe informações, você não sabe de onde veio, se aquilo se encaixa no que você acredita, você provavelmente já vai acreditar. Sim. E acabou, assim. Tem um potencial muito mais grave do que o próprio Facebook, que é dono do WhatsApp. Não tem nem como colocar um serviço de fact-checking dentro do WhatsApp, né? Porque se é criptografado de ponta a ponta... É aspas, né? Eu senti a ironia aí, mas tudo bem. Eu ia falar que o grupo da família aqui é tenso, viu? Todo dia umas mensagens, desde da mais boba, tipo assim, deixar uma cebola cortada em cima do balcão faz eliminar todas as bactérias da casa, até coisas mais graves, mais sérias, né? Sobre informações sobre doença, sobre política, que toda semana tem que entrar aqui no Google, procurar um link e postar no grupo da família pra falar, gente, isso é mentira, gente, isso é mentira. Eu tô fazendo o papel aqui do fact-checking. Eu só me impressiono como a gente já tá fazendo computador quântico e até agora ninguém inventou um algoritmo de visão computacional que bloqueia imagens de bom dia. É um negócio assim absurdo. O Google tá tentando, se ele acha com o aplicativo deles, eles procuram um bom dia e falam memes de baixa qualidade. Isso gera remover. No caso do WhatsApp, eles estão tentando um pouquinho, né, combater esse tipo de informação que se espalha de forma viral, colocando um indicador, por exemplo, se você compartilha uma mensagem, ele mostra quantas vezes essa mensagem foi compartilhada. A ideia era, mostrar que alguma informação está viralizando, mas não necessariamente dar uma ferramenta de fact-checking ou algo do tipo. E a ideia inicial, aparentemente, era combater informações falsas, mas parece ser basicamente um contador de compartilhamentos. Então, tipo, essa informação está tendo vários compartilhamentos. Eu vou compartilhar mais. E esse fator social pesa muito, né? Desde perfil de rede social, você entra, vê que tem muitos seguidores, influencia a pessoa a seguir, porque já tem muita gente que segue, então deve ser bom, né? E no caso de uma informação, você colocar que tantas pessoas já compartilharam aquele texto, também acho que tem um pouco desse efeito, né? Da pessoa olhar e falar assim, olha, tudo isso compartilhou, então deve ser verdade, né? Vou compartilhar também. E o WhatsApp tem um agravante que ele explora uma característica muito importante da raça humana, que é essa configuração padrão de pertencer a um grupo, de pertencer a uma comunidade, de fazer parte de algo. Então, cara, você pode ver que qualquer assunto praticamente sempre tem alguém criando um grupo no WhatsApp pra isso. O aspecto que eu acho mais sério é o fato de que ali a galera tem a sensação de que é um assunto muito particular, que é algo fechado de fato, e então começa a discutir assuntos que ela não teria coragem de discutir abertamente no Facebook, em publicações que todo mundo pode ver, ou no Twitter, ou sei lá, num blog, sabe? Ali o papo rola como se fosse uma conversa de bar e rola questões que não são éticas, que tem uma pegada política manipuladora que é descarada mesmo, sabe? Então as pessoas recorrem cada vez mais aos grupos porque tem essa sensação de anonimato, de que pode discutir tudo e não vai ser prejudicada, porque ela pensa que todo mundo do grupo ali vai agir como ela, e aí a gente só percebe que alguma coisa está acontecendo quando ocorre vazamentos, né, denúncias, alguém que tirou print e publicou aquilo. Então você vê como uma coisa ali é bem séria mesmo, mais séria do que o próprio Facebook. Então se você cria grupos para discutir assuntos específicos, e tem gente que adora participar de grupos, sei lá, eu conheço pessoas que participam de uns 50 grupos, eu não sei como consegue acompanhar tudo, mas tá lá participando, e você pode simplesmente criar uma agência especializada em publicar conteúdo dentro desses grupos, usando a linguagem desses grupos, ou seja, se o pessoal costuma usar uma linguagem com um texto com erros, ou abreviações, tipo você usa VC,
estranho. Esse tipo de coisa... É tipo startupinha fazendo... Startupinha, dia de falar. Tipo startup fazendo essa linguagem jovem nas redes sociais. Exatamente. Você já cria deu no saco também, né? Pois é. Você cria um sistema que manipula as pessoas usando a linguagem delas. Então você vê como uma coisa realmente... Se você começar a cavar, cara, você vai achar muita coisa sinistra. Falando sobre o WhatsApp, o cofundador do aplicativo, Brian Acton, ele entrou na campanha #DeleteFacebook, que começou depois de estourar esse escândalo da Cambridge Analytica. Ele não faz mais parte do Facebook, ele saiu no ano passado, ele agora está investindo $50 milhões no Signal, em aplicativos de comunicação com criptografia. E, bem, ele ganhou muito com o Facebook, mas agora ele vê que, criou-se um monstro e ele acredita que as pessoas não deveriam mais estar participando dessa rede social. E basicamente ele colocou $6 bilhões no bolso e agora ele se voltou contra. Assim, eu não sou tão... eu não desabono a iniciativa dele assim... Mas a questão é que, por exemplo, talvez pra gente não fosse tão difícil apagar a conta do Facebook. Eu não publico nada no meu perfil, acho que faz mais de um ano. E eu não me importo muito de usar o Facebook, talvez eu pudesse sair. Essa campanha #DeleteFacebook talvez não esteja olhando pra essa questão de que pra muita gente o Facebook é a internet. Existe uma pesquisa feita pela Mozilla que fez a seguinte pergunta: você concorda com a afirmação seguinte: o Facebook é a internet? O Brasil teve uma das taxas mais altas de resposta. 55% dos brasileiros disseram que sim. Nos Estados Unidos foram só 5%. Tá, mas eu posso fazer um comentário? Pra mim, dá a impressão que ficou em aberto, assim, a compreensão da pergunta. Porque você concorda que o Facebook é a internet? Eu acho que tem muita gente que não sabe definir a internet. Então, se faz essa pergunta, a pessoa fala que sim. Não sei se é porque acha realmente que a internet mas do assim, por mais que não seja algo que possa ser tomado literalmente, é algo que mostra como o Facebook tem uma participação enorme assim no tempo de uso que as pessoas fazem da internet. Então, se a pessoa apaga a conta, às vezes ela não vai conseguir se conectar com as pessoas. Eu tiro, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe, ela usa pouquíssimos serviços assim de internet, mas todos que ela usa, infelizmente, são do Facebook. E não porque, sei lá, alguém tenha recomendado, mas é porque são que os amigos e amigas dela usam e ela usa junto. E se ela resolvesse, não, vou apagar minha conta do Facebook, ela não teria contato com essas pessoas. É um exemplo, mas outras pessoas também vivem nessa mesma situação e não usam exatamente a internet como um todo, mas no Facebook elas sempre estão lá. E entra naquela coisa que eu falei agora há pouco, da necessidade de pertencer a alguma coisa. Se você fala, beleza, vou apagar o Facebook, no dia seguinte talvez você vai ter aquela sensação de que tá perdendo alguma coisa, de que seus amigos estão fazendo algo legal e você não tá sabendo porque você pulou fora. E é meio que um sintoma de rejeição. A raça humana odeia, é uma espécie que odeia rejeição. Isso causa transtornos sérios. Então você já começa por aí, porque você tem um vínculo de dependência mesmo do Facebook. Primeiro porque tem essa questão da conexão. Mal ou bem, o Facebook conecta você a várias pessoas, inclusive pessoas que você tem em alta consideração. E depois tem o fato de que o Facebook, de certa forma, tenta exibir só aquilo que condiz com seus gostos, com as suas preferências e com as suas ações na rede social. Então, dá a impressão que é algo realmente que te deixa num nível de conforto muito grande. Pessoas que refletem sobre isso provavelmente vão sair da rede social porque sabem que vão ter outros meios de se comunicar com as pessoas que fazem parte do círculo de amigos, de amizade dela, mas o público em geral não tem esse senso crítico e para eles vale a pena o risco de ficar no Facebook porque vai garantir a conexão deles com as amizades, com as pessoas que fazem parte da vida delas de alguma forma. E justamente por isso é tão importante cobrar dessas grandes empresas assim de tecnologia, Facebook, Google, que elas sejam responsáveis com o uso dos nossos dados e não abrir as comportas para quem quiser e deixar eles usarem e depois, 2 anos depois, vou fazer uma auditoria para ver se os dados foram coletados direito, se apagaram ou não. Por isso que eu falo que eu acho que a responsabilidade no controle dos dados não é do usuário. Primeiro porque a gente tem que ser sincero, ninguém vai ler termos de uso enormes
enormes, né? Ninguém faz isso, ninguém tem nem tempo para ficar lendo isso, ainda mais com linguagem jurídica. Então, assim, tem muita gente falando sobre esse caso que, tipo assim, o aplicativo pediu autorização e o usuário deu, então a culpa é do usuário, o Facebook não tem nada a ver. Só que, assim, ninguém sabe exatamente quais tipos de dados estão sendo compartilhados, e a gente tem que sempre falar da tecnologia para leigos, porque a massa é leiga, né? Nós aqui estamos discutindo tecnologia num nicho de nerds, né? De programadores, desenvolvedores, enfim, ou simplesmente pessoas que são aficionadas pelo assunto. Então é muito fácil a gente falar que, mas tem tal coisa, os usuários deveriam saber. Essa informação não é clara para sua mãe, não é clara para sua tia, sei lá, para pessoas comuns, e no final das contas são essas pessoas que são mais suscetíveis a terem as suas opiniões manipuladas por algoritmos e por sistemas como esse da Cambridge Analytica, né? Então acho que assim, a principal responsabilidade aqui neste caso é sim do Facebook, minha opinião, né? Que não deveria sair por aí dando os dados e liberando tantas informações dos usuários para qualquer aplicativo que se conecta. E assim, essa questão desses aplicativos de testes de personalidade, de veja qual personagem de Friends você seria, enfim, esses aplicativos, cara, viralizou nos últimos anos, assim, tem muitos aplicativos desse tipo, né? Então, assim, já é uma coisa que o Facebook deveria ter tomado alguma atitude antes. Não faz o menor sentido o aplicativo pedir uma conexão com o seu Facebook pra falar, você parece mais com a Phoebe, tipo, e você olha e fala, não, nada a ver, sabe? Então, assim, é só uma desculpa pra pegar ali pessoas desavisadas que não entendem a gravidade dessa situação e, no final das contas, as empresas ficam com os dados. Então, assim, o Facebook já deveria ter tomado alguma atitude há muito tempo, no sentido de, primeiro, começar a banir esses aplicativos, de alguma forma, bloquear esse tipo de aplicativo. Afinal, o recurso de login no Facebook deveria ser para você facilitar o seu login em outros locais, né? Centralizar, não ter que ficar batendo senha, enfim. E não para ficar fazendo teste que não tem nada a ver, né? Então, assim, eu acho que a responsabilidade, na minha opinião, é puramente do Facebook. Ele que deveria saber ter um controle de dados mais apurado. Eu penso da mesma forma, até porque tem certas regras que mudam conforme o andamento do jogo. Então, por exemplo, às vezes o Facebook, qualquer outro serviço online, cria uma função nova que vai colher dados diferentes, mas para você desativar isso, você tem que tomar a iniciativa e ir lá desativar, porque quando esse recurso é implementado, ele já é ativado por padrão, na maioria das vezes. Um exemplo que eu acho que diz bastante coisa sobre isso, foi a vez que eu descobri que o Google Maps considera que eu tenho duas casas. A casa onde eu realmente moro, em São Paulo, eu viajo muito para o Paraná, na região de Maringá, que eu tenho parentes por lá, e quando eu vou pra lá, ele muda a minha casa para a casa do meu tio, que é onde geralmente eu fico hospedado. Eu nunca fiz configuração nenhuma para definir onde era a minha casa secundária, se é que eu posso usar esse termo, mas o Google Maps, o Google, na verdade, sabe que quando eu vou pra lá eu fico hospedado na casa desse tio. Então, quando ele quer dizer, por exemplo, você tá a 40 minutos da sua casa, quando eu tô na região de Maringá, ele coloca essa casa do meu tio como sendo a minha. Você olha a parte técnica, é realmente legal, mas eu não lembro de eu ter autorizado isso, eu não me dei conta de quando isso foi implementado. Quando eu descobri, provavelmente o recurso já existia há um tempo anterior. Isso acontece na maioria dos serviços online, ou seja, o recurso tá lá, ele pode te beneficiar de alguma forma. Por exemplo, no caso do Google Maps, ele vai dar a distância certa em relação à casa que eu tô no momento, não a casa de São Paulo. Então, vai me trazer um benefício, mas também você começa a olhar como é que esses dados podem ser explorados comercialmente. Então, ele pode começar a indicar lojas que, por exemplo, eu gosto muito de, sei lá, de rock, de metal. Então, de repente, ele descobriu isso de alguma forma, o Google, e na hora que eu tô pesquisando no Google Maps, ele vai destacar uma loja de música que vende camisetas de bandas de metal, sabe, na região que eu tô. Então, você começa a pensar por esse lado, você já começa a ficar incomodado, sabe? Porque... Não. Primeiro, o Google consegue coletar todas as minhas localizações, então ele fala quais os horários de pico de um restaurante, então eu não perco tempo na fila, e toda semana ele me manda uma pesquisa do Opinion Rewards, perguntando o que eu achei do estabelecimento que eu fui na semana passada. Então toda semana pica 50 centavos, 1,50, tá ótimo, gente. Venda meus dados por 50 centavos numa boa. Não, esse é outro truque interessante, né? Ele faz você ter a sensação de que você tá ganhando alguma coisa. Então ele faz, de certa forma, você
pareceu ser o esperto da história. Então, você vê como as coisas são questionáveis, né? Quando você começa a analisar em profundidade, você vê que é coisa realmente séria. E beleza, nesse ponto específico do Google Maps, eu tô falando de uma questão comercial. Esses dados provavelmente vão ser usados para tentar vender alguma coisa para mim de alguma forma. Mas aí, com o Facebook agora, com essa história da Cambridge Analytica, a gente percebe que o buraco é mais fundo, é mais embaixo, que isso pode ser usado para coisas muito mais obscuras. Eu acho que o Riga pode começar a se preocupar com essa questão dos restaurantes quando ele chegar pra comer um dia e já servirem pra ele direto uma coxinha ou um pão com mortadela. Aí você... Bom, depende, isso já acontecia na vida real, né? Quando eu vou no café, o cara já sabe o que eu vou pedir. É sempre um coado e um pão de queijo, então... A gente pensa muito em dados como online, né, internet, mas acontece muito dessas coisas no mundo físico, assim. Então, o caso mais recente, a polêmica mais recente que a gente teve foi a questão das farmácias. Vocês vão numa farmácia, compram um remédio e o cara pergunta o seu CPF. E não é CPF da nota, é o CPF pra ver se você tem direito a algum desconto. Vocês costumam dar o CPF de vocês? Sim, cara. Muitas vezes você não tem nem opção, né? Tem isso e tem o fato de que às vezes os descontos são tentadores. Eu, por exemplo, eu tenho que usar um protetor solar que é muito específico e ele custa R$80. Aí quando eu vou numa determinada rede de farmácia, quando eu forneço o CPF, ele sai por 60. Olha aí, tá vendo? Então, assim, você sabe que alguma coisa vai ser feita com aquela informação sua, mas você não resiste, cara. 80 preço... pra 60? O preço dos seus dados é R$20, é isso, Alecrim? É R$20, né? O meu também tá por aí. Eu já tive desconto de 15, R$20 por informar meu CPF. O que a gente não sabe é o que eles fazem depois com esses dados, né? Porque se ficar só na rede de farmácias, não sei, uma grande rede de farmácias consegue traçar o seu perfil, ver o que você costuma comprar, fazer você ir lá mais vezes, mas e se esses dados estiverem sendo divulgados para empresas de plano de saúde, por exemplo, como é a suspeita? Então imagina que você compra um remédio, toda semana você vai lá e compra um remédio para problema no fígado. Pô, seu plano de saúde talvez aumente de preço, né? Porque talvez você não se cuide muito bem. Talvez eu não tenha esse problema, porque eu sempre dou meu CPF e eu compro remédio pra mulher, né? Então, no meu histórico de compras dessa mesma rede de farmácias, tá tudo misturado, assim. Tem, sei lá, anticoncepcional junto com algum remédio específico pra Dorflex, homem. sei lá, qualquer coisa. Então, tá tudo misturado. Então, eu acho que nem tem muito o que fazer com isso daí. Ou então eu posso me ferrar demais, né? Não, no meu caso, por exemplo, eu com certeza vou me ferrar, porque nessa rede de farmácia que eu pego esse desconto generoso, o desconto vem quando eu forneço o CPF e tem um desconto ainda maior, que na verdade esses R$20 que eu falei de desconto é em conjunto. Tem o CPF e também a informação do plano de saúde que eu tenho. Então na hora que eu vou passar no caixa, eu forneço meu número de CPF e também entrego a carteirinha do plano de saúde para aumentar o desconto. O plano de saúde certamente sabe que, os remédios ou então os cosméticos que eu estou comprando. No caso, ele sabe, por exemplo, que eu tenho uma preocupação muito grande com a pele, porque eu compro um protetor solar que é caro. Então, de repente, sei lá, eles falam, vamos ficar de olho nesse cara aqui, porque, sei lá, esse é um futuro candidato a ter câncer de pele, por exemplo. Eu falo isso de uma maneira exagerada, brincando, mas, cara, se você começar a usar isso... Ou não, né? Porque você tá se precavendo, então, na verdade... Exato. Mas pode aí, ser o contrário. se você pega uma pessoa que realmente tá comprando remédio, pode ser um remédio pra fígado mesmo, ou pra um remédio, sei lá, um remédio específico, um anti-inflamatório, aí percebe que no histórico dessa pessoa, ela tá comprando anti-inflamatórios cada vez mais fortes, já pode ver, o plano de saúde já pode saber de alguma forma que aquela pessoa tá sujeita a algum tipo de específico de problema de saúde, e se for um plano que não é regulamentado, que são os planos de coletivos, de repente no ano seguinte, sei lá, vem o dobro de aumento, vem 100% de aumento, vai saber, por causa do risco, né? Porque com essas informações, o plano de saúde traçou um perfil de maior risco de gastos com essa pessoa. Então você vê que tá tudo ligado, uma coisa na outra. Eu tô preocupado porque, assim, algumas vezes por ano, eu costumo organizar um churrasco aqui, a gente convida amigos que minha galera tem aqui, que pessoal da cidade vizinha, de São Paulo, então vem uma galera pra Americana, e aí eu me encarrego de comprar algumas coisas pro pessoal, né? Então já vou no mercado, já faço as compras, né? Bebida, carne, etc. E eu sempre passo na farmácia e compro um kit enorme de ressaca. Então Engove, Eparema, essas paradas com o pessoal, né? Sempre tem um que acaba tomando depois, eu sempre compro. Então, o meu plano de saúde
saúde deve estar achando que... Você bebe todas, todo dia. É por isso que tá caro o meu plano de saúde, olha. Esse cara aí vai ter problema de fígado. Vamos aumentar o plano de saúde dele porque ele vai dar a despesa pra gente. Exatamente. E é uma coisa muito mais fácil de você notar, né? Porque tá no mundo físico, assim. Quando o Felipe falou que o Facebook divulga no relatório financeiro a receita média por usuário, assim, as operadoras fazem isso nos relatórios financeiros delas. Mas como a gente tá pagando, assim, com dinheiro pra operadora, a gente mesmo consegue notar, né? Então, é uma coisa muito mais fácil de perceber, assim. Outro caso que eu tenho aqui é uma grande rede de supermercados que não está patrocinando esse Tecnocast, tem um aplicativo que você faz um cadastro, né? Você dá o seu CPF lá, se você for cliente fidelidade daquele supermercado, você ganha alguns descontos, né? Na prateleira do supermercado tem lá o preço normal, que na verdade é um preço mais inflado, e o preço com desconto para quem é cliente Cara, mais fiel. mas tem uns produtos com desconto enorme, hein? Eu fui semana passada aí nessa rede e tinha um vinho que tava com 80% de desconto. Não é possível. Tem mesmo. Inclusive, eu comprei 2. E falando... Nossa, delícia depois. O mais bizarro é que, assim, eles têm um aplicativo, né? Que você instala no seu celular, faz login e tal. E como a rede tem todo o seu histórico de compras, esse aplicativo ele é dividido em 3 seções, né? Os produtos que tem promoção lá para todos os clientes fidelidade, os produtos que você talvez se interesse, e no meio, os produtos que você compra. Então tem exatamente a fragrância de sabonete líquido que eu comprei na semana passada. Está lá com desconto de 25%. Eu preciso ir lá pra aproveitar esse desconto. Por quê? Porque ele expira hoje. Então, é uma coisa muito, assim, do mal. Esse supermercado que eu falei é uma marca mais premium, né? Só tem em regiões mais nobres da cidade. Mas o outro supermercado desse mesmo grupo, que tá presente em todos os estados, cidades, enfim, começou recentemente com o mesmo aplicativo, né? Só mudou o nome, mudaram o logotipo e deram um tapa ali. Outro dia eu também fui em outro supermercado desse grande grupo varejista perguntar se eu queria fazer o cartão da loja, né? E eles têm acesso ao histórico de compra se eu fizer esse cartão. Então, assim, dado vale muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí, e tem um detalhe, né? Essa rede grande aí que começou a usar o aplicativo, eles têm quase 800 lojas espalhadas pelo Brasil e eles comemoraram recentemente o fato de que eles conseguiram colocar uma rede Wi-Fi gratuita em todas as lojas em menos de 2 meses. Foram 50 dias, na verdade. Tem um cara que dá entrevista, um cara do setor de TI dessa empresa, que ele fala o seguinte: a ideia é que a pessoa não se preocupe na hora de chegar no mercado e gastar os dados na hora de acessar esse aplicativo, e a pessoa pode, inclusive, já baixar o aplicativo enquanto ela tá na fila do caixa e aproveitar o desconto ali mesmo. Ou seja, alguém fica motivando: se você baixar esse aplicativo agora, nesse instante, você já vai ganhar um desconto. Bom, ela vai ganhar o desconto, né? E o resto a gente já sabe. Não, eu nem vejo problema nisso, assim. Se for só pra isso, que não sei se né, mas se fosse só pra isso, eu acho legal, é uma forma de fidelizar. É o equivalente de ter a banquinha do seu João na esquina, onde você vai toda semana lá comprar alguma coisa, e ele fala: você já é da casa, então toma com desconto. É uma forma de implementar isso em massa, mas o problema é que provavelmente não é só pra isso que eles usam os dados, né? Pois é, o perigo é que, tipo, agora é um desconto, agora é algo que você consegue de graça, e no futuro ser algo que você tem que pagar mais, como no caso da farmácia, que agora você ganha um desconto em tal tipo de remédio, mas no futuro talvez você tenha que pagar a mais no seu plano de saúde porque detectaram os seus hábitos de compra de remédio, por exemplo. Mas no aplicativo tem um negócio que eu posso agendar o horário pra um caixa, eu furo a fila lá de todo mundo. Se a Amazon lançasse um supermercado no Brasil, seria igualzinho, cara. Então, acho que eles estão indo pelo caminho certo, né? Eu tava pensando em minerar criptomoeda no Tecnoblog, mas agora, depois dessa conversa, eu tô pensando o que a gente pode fazer, hein, pra conseguir os dados dos usuários. Abrir uma farmácia e um supermercado. Eu vou colocar um formulário no post desse Tecnocast aqui, vocês mandam sugestões. O que a gente pode fazer? Fazer um teste de personalidade também. Isso, boa. Qual empresa de tecnologia você é? Você é mais o Facebook? Você é mais a Amazon, mais a Apple, mais o Facebook? Qual visionário da tecnologia você é? Elon Musk, Steve Jobs? Você é Bill Gates. Dá alguma forma de colocar Nubank, Team Beta, qualquer coisa assim no meio. Telegram, com certeza. Aí Telegram com certeza vai funcionar. Aí viraliza. Fala qual cartão de crédito é melhor pra você. Aí...
Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que você acha de toda essa questão da Cambridge e dessa questão do uso dos dados também, né? Manda pra gente a sua opinião, nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net. E não esquece de indicar também esse episódio pra um amigo que talvez esteja utilizando demais esses aplicativos, ou enfim, ainda não entenda os perigos, né, envolvidos em instalar qualquer coisa, autorizar qualquer coisa na rede social. Pra continuar essa conversa com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon, @Paulo Riga. @ealecrim. @Ventura Felipe. Esse episódio vai ficando por aqui, mas a gente volta com mais um daqui 15 dias. Até lá! Tchau. Até a próxima. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Riga bateu a mão no microfone, eu vou falar de novo. Posso? Vai. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo de novo. Quê? Então é algum eco. Não, fui eu que falei alto demais. Ah, tá. Oi! Nossa. Não tá dando eco em nenhum lugar, não. Agora acordei. Ai, caralho. Até diminuir um pouco o volume. Vamos lá. A Lacta mandou uns ovos de Páscoa aqui. Ah, Meu então. índice glicêmico tá, ó. Ai, caralho. O que aconteceu? Estourou um rojão lá dentro. Gol! Gol do Corinthians. Ô, compartilha os ovos aí, Riga, pô. Agora já foi, já. Já comeu tudo? Ele tá Não, comendo, né, inclusive, cara? agora pra acabar logo. Pô, você não tava de regime? Saudável, fortinho, disposto? Eu tava desde até o ano passado. Agora eu tô gordo. Foi. Foi, rendeu, hein?